É o ego a verdadeira maldade? Essa é a voz do problema, não é o defeito que é o problema. Olá, meu nome é Roberta Tati e isso faz parte da aula O Despertar do Eu. Muitas pessoas me perguntam se o ego deve ser temido ou se devemos lutar contra o ego. O ego é a pior coisa que existe na face da Terra e é isso que a gente tem que lutar e lutar contra. Se você conhece o Curso em Milagres, o Curso em Milagres fala muito sobre o ego e vai colocar uma figura bem extensa sobre o que o ego é. Eu já coloquei alguns vídeos sobre isso. Mas é uma coisa que eu acho muito importante você lembrar que o curso também ensina que a gente não luta contra o ego. Quando você luta contra o ego, na verdade, você vai como que fortalecer o ego. É a mesma coisa que você dizer que seu inimigo é muito forte, então que você precisa fazer alguma coisa contra. E isso, na verdade, não é a melhor estratégia. Eu falo isso porque as pessoas percebem muitas vezes o seu lado negativo, o lado delas que está com problemas, que tem limitações, e existe uma voz interna que não aceita essas limitações, que não aceita que ela não seja perfeita. O interessante é que é quase uma trapaça do ego. Por quê? Porque o ego deixando você ser contra ele, mas isso faz com que ele cresça. A verdade é que essa voz que diz que não aceita a tua negatividade, ou que não aceita a tua limitação, que não aceita que você tenha defeitos, essa é a voz do problema, não é o defeito que é o problema. O fato de você ter medo de alguma coisa é, na verdade, tão ruim quanto você ter medo do medo, quanto você não aceitar o medo. A mesma coisa se você tem raiva de uma coisa que não deu certo, uma frustração, você ter medo da frustração, ou ter medo do sentimento de raiva é muito pior que a raiva em si. É muito pior do que a própria sensação da frustração, de que você não conseguiu aquilo que você queria. Esse aceitar que você não conseguiu o que queria é uma atitude do adulto, é uma atitude de maturidade. Quando eu falo adulto, na verdade, eu estou falando da maturidade. Essa criança interna ferida é o que eu chamo de ego aqui no meu trabalho holístico e espiritual. É muito importante a gente fazer essa definição, porque a pessoa vai pensar, então o ego é uma coisa que eu deixo para lá, tudo bem e tal. Não, não é isso. Tem uma maldade, sim, assim como uma criança, muitas vezes, quando está com ódio, ela gostaria de matar tudo e a todos. Se essa criança ficar livre dentro do corpo de adulto, isso pode ser realmente muito prejudicial. E isso é realmente a causa dos problemas no nosso planeta. É o nosso problema da violência, é o nosso problema das desigualdades sociais, dos problemas de relacionamento em geral. Mas é muito importante você ter consciência das tuas limitações, da tua própria negatividade e aceitar a tua negatividade, porque ela vai diminuir exatamente pela aceitação. Então, o primeiro passo é você não lutar contra o teu ego, mas aceitar o teu ego. Isso também não significa deixar você agir pelo ego, muito pelo contrário. Aceitar é uma maturidade para você poder, na verdade, transformar. Você não vai conseguir transformar nada se você antes não fizer essa aceitação. O Curso em Milagres muitas vezes vai falar sobre isso, vai falar sobre você não lutar contra o ego, porque isso, na verdade, é a voz do ego que está fazendo a luta. Então, inclusive toda vez, é muito comum no Brasil, o pessoal fala muito de luta, luta, guerreiro, luta. Eu mesma já escutei isso muitas vezes. Então, cuidado com essa palavra, cuidado com a vida é uma luta, porque isso tudo são ideias da sobrevivência. E hoje, muitas vezes, por exemplo, eu estou aqui falando com você, eu não estou lutando pela sobrevivência nesse momento aqui. E se eu vou para a luta da vida e da guerreira, isso e aquilo, é como se eu estivesse falando daquele momento onde eu tive medo de não sobreviver. Medo que muitas vezes na infância acontece facilmente, porque nós não somos responsáveis pela nossa sobrevivência quando a gente é bem pequenininho, quando a gente é bebê, por exemplo, e mesmo quando criança. Então, essa ideia que ficou presa lá precisa também ser solta, ser aceita. O importante dessa aula de hoje, que eu quero explicar mais, é sobre isso. Você não lutar contra o teu ego, aceitar com a ideia de transformar, não é aceitar e agir sobre o ego.
Então, para aceitar, primeiro vai ter que ter a conscientização. Sem a conscientização do ego, você nem sabe que está no ego, não adianta nada também. Então, vai ter que perceber inicialmente a própria ação do ego, a própria mentalidade do ego dentro de você. Isso aí já é um grande passo da transformação, já é um grande passo de maturidade emocional e mental. Se você tiver mais perguntas, coloca aí embaixo as perguntas para eu poder ir respondendo pouco a pouco. Eu gosto de fazer vídeos curtos e que a gente consiga realmente falar um pouco sobre diversos assuntos e diversas facetas do mesmo assunto, porque é interessante como tem várias facetas diferentes que se apresentam quando a gente está lidando com o ego e com as pequenas armadilhas que a nossa própria mente coloca, ok? Então, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para você saber das próximas aulas. Muito obrigada e até a próxima.